Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Como é que vai os aportes? Como é que tá a rentabilidade? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o CAI KY11, o fundo de investimento em crédito imobiliário da Quineia, uma das melhores gestoras que a gente tem hoje no mercado imobiliário. Bora lá? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre ele, né? Falando sobre o patrimônio líquido, que já é pra gente grande. Eu gosto de falar assim de fundos que tem mais de 1 bilhão de patrimônio. Tem quase 2 bi acumulado em patrimônio. E tem um número relativamente baixo para a Quineia de cotistas. Para um número, considerando qualquer fundo em geral, ele tem um bom número de cotistas, mas para que ideia, eu esperava que fosse um número elevado de cotistas, cerca de 40, 30 mil cotistas, né? Mas eu acredito que isso aí seja um reflexo de fundos high yield. É um fundo que contém maiores rentabilidades que o fundo de papel comum, em geral, eu diria, mas que contém maior risco. A gente pode ver aqui que a liquidez média diária dele é de 3 milhões de reais, aproximadamente. Isso é excelente, porque facilita para quem quer fazer posição e quem quer desfazer posição desse fundo. E ele tem aqui a cota patrimonial hoje na casa dos R$ 102, enquanto a cota mercado está na casa dos R$ 100, R$ 99. Pagou aqui o dividendo baixo, né, para o fundo high yield, eu espero um dividendo sempre de 1,2, 1,3, né, especificando o risco, claro. Então ele pagou R$ 1,05 por cota, o que dá um dividendo mensal aí de 1,02, 1,05%, o dividendo baixo para um fundo de alto risco. E a taxa média de carteira dele é uma taxa bem interessante, que é IPCA mais 10, enquanto a taxa de CDI é CDI mais 5. O que é uma taxa que não é tão elevada, não gera tanto risco, então por mais que ele seja um fundo que por regulamento ele tenha o objetivo de investir em papéis high yield, né, maiores riscos, o que também gera maiores retorno, não é uma taxa tão grande assim, então não vai gerar tanta dor de cabeça para o cotista. A gente pode ver aqui que ele informa um pouquinho sobre hoje a alocação do patrimônio líquido, que está em cerca de 106%. Então ele tá com uma pequena alavancagem. Se tornou moda hoje fazer alavancagem de fundos de papel. Porque pensa comigo, se você faz um empréstimo, você pede dinheiro emprestado, eu quero aqui 100 milhões emprestado, a IPCA mais 4, IPCA mais 5, e você faz empréstimo para outro local, a IPCA mais 7, IPCA mais 8, a diferença entre esses dois spreads é o lucro. Então, isso aí acaba sendo um ótimo instrumento de investimento para os fundos imobiliários de papel. E muitos gestores estão começando a fazer isso. Se tornou uma moda do mercado imobiliário fazer isso, o que é excelente na minha visão. A gente pode ver aqui um pouquinho sobre a relação do patrimônio, que está cerca de 105% alocado em ativos-alvo, e 1% hoje está ativos de caixa, né? Sendo que 84,2% da carteira é IPCA e 20% aproximadamente corresponde a CRIs de CDI. Ele fala aqui um pouquinho sobre o proveito dele, que foi de R$ 1,05, que dá cerca de 1,02% de dividend yield mensal, o que é uma rentabilidade baixa para um fundo de papel de high yield. A gente espera sempre 1,2%, 1,20%, 1,3%, porque a gente tem que precificar o risco que esse tipo de investimento nos traz, claro. Não tem taxa de performance, o que é excelente, mas a taxa de administração dele eu considero que é um pouco cara. Precifica o risco, porque a Quineia é um dos melhores gestores que a gente tem hoje no mercado imobiliário. Mas o meu sonho é ver esse fundo um dia estar com 0,9, 0,8 de taxa de administração e gestão. Conforme o patrimônio líquido do CAI cresce, conforme o patrimônio líquido cresce com as emissões, isso aí já remunera melhor os próprios gestores. Então não tem por que ter uma taxa de administração tão cara. Conforme o patrimônio líquido cresce, isso aí já vai trazer retorno para eles. Não vejo por que manter essa taxa de administração e gestão aí de quase 1,5%, né? É uma taxa bem consideravelmente cara. É um fundo para investidor qualificado, o que teoricamente, não na prática, o investidor geral não pode ter acesso a esse fundo, só quem tem mais de 10 milhões investidos em diversos ativos diferentes. Mas aí a gente sabe que tem como driblar isso aí, mas isso aqui não vou ensinar, isso aqui não tem a ver com o nosso intuito de vídeo, né? Ele informa aqui um pouquinho que o regime de pagamento, que os CRIs atrelados à inflação, ou seja, os CRIs atrelados ao indexador do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, tem 2 meses de defasagem para ser entregue aos cotistas. Ou seja, a gente teve, por exemplo, no mês de julho, uma deflação. Essa deflação só vai ser refletida em outubro a novembro. Isso é ótimo, porque isso aí significa que ele tem cerca de 1 mês a 2 meses para fazer uma reserva de lucro para poder se proteger contra essa deflação. Conforme vem a deflação, a correção monetária cai, a taxa de juros acaba reduzindo, e isso aí afeta diretamente na receita que ele tem mensalmente. E isso aí acaba atrapalhando os cotistas do fundo. Isso aí derruba a cotação do fundo, derruba a rentabilidade do fundo, né? Que é de forma. Os proveitos apurados ao longo do mês de junho
a serem distribuídos aos investidores em julho refletem aproximadamente a variação do IPCA referente ao mês de abril e maio, ou seja, ele acaba tendo 2 meses de regime. Isso aí reflete ao regime competência, de certa forma, né? Porque a gente tem regime competência e regime caixa. Se você compra, por exemplo, esse fone de ouvido por R$ 100, parcelado em 10 vezes sem juros de R$ 10, e você paga a cada mês R$ 10, isso simboliza que você está fazendo o regime competência. Quando você paga R$ 100 e você considera isso no mês seguinte, isso corresponde ao regime caixa. Então tem essa diferença no mercado, né? Ele fala aqui um pouquinho sobre as movimentações da carteira. Ele realizou a aquisição de nova operação aqui de 30 milhões em 2 CRIs da Creditas. Ele tem uma grande porcentagem de concentração, não desse fundo, mas no próprio Kineia. Ela gosta bastante da Creditas, da MRV. A gente pode ver isso aí no KNHY, a gente pode ver no Kineia Hedge Fund, que acaba que tem bastante exposição também. Então ele gosta bastante desse tipo de ativo. E por ser sênior e mezanino, não representa tanto risco para a carteira, né? A gente tem hoje, como eu falei no vídeo do CVBI, a gente tem 3 tipos de riscos, que é a série subordinada, a série sênior e a série mezanino. A série subordinada contém menos garantia, mas maior rentabilidade, mas se acontecer alguma inadimplência, ela é a primeira série a ficar sem pagar os investidores. A série mezanino é a segunda série que tem um pouquinho mais de garantias, mas recebe menos da taxa de juros. Mas se tiver algum tipo de inadimplência, a primeira série a ser afetada é a série ser subordinada, depois é a série mezanino, e por último vem a série sênior, que tem menos rentabilidade, mas oferece um pouco menos de risco também. A gente pode ver aqui, por exemplo, na própria carteira do fundo, que a série mezanino, por exemplo, representa um risco maior, mas ao mesmo tempo uma rentabilidade maior aos cotistas. Ele fala aqui um pouquinho sobre as operações compromissadas reversas. A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de 7% do patrimônio líquido do fundo. O que não gera dor de cabeça. Quando é feito de maneira consciente, vale muito a pena para o cotista ter fundos que tem um pouquinho assim de alavancagem em papel, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre o resumo da carteira, sendo cerca de 84% da carteira a IPCA e 20% da carteira a CDI. A gente pode ver aqui, né? Ele mostra um pouquinho aqui a alocação total por indexador. E aqui ele fala um pouquinho aqui sobre a liquidez, o que é uma liquidez excelente, de R$ 66 milhões ao mês, ou R$ 3 milhões aproximadamente ao dia. É uma liquidez que facilita para quem quer fazer posição e desfazer sua posição. Ótimo. Vamos ter que acompanhar como o fundo vai se comportar nos próximos meses. Se o IPCA continuar em baixa, vai derrubar o proveito e pode ser que seja um excelente ponto para fazer posição nesse fundo. A gente pode ver aqui que durante os últimos 4 meses do governo anterior, teve o proveito, o resultado bem abaixo do esperado, né? Ele caiu mais que a metade. E isso derrubou diretamente do proveito pago. Ele pagava o R$ 1,16, o R$ 1,20 por cota, e desses meses de deflação ele pagou 34 centavos, 30 centavos. Então acaba que a correção monetária cai, os juros caem, e isso reflete diretamente no proveito do fundo. E ele tem hoje um ponto importante, por mais que a gente tenha deflação, ele tem hoje 75 centavos de reserva acumulada. Isso aí pode significar 2 meses pagando 70, 80 centavos. O que significa que o fundo não tem tanto dor de cabeça assim referente à deflação. Isso é ótimo, porque os fundos como o VCJR11, por exemplo, da Vectis, não tem nenhum tipo de reserva acumulada e que ele vai sofrer bastante, a cotação vai sofrer bastante a mercado com a deflação que vamos ter, né? Então isso é um ponto importante a ser considerado. E não é indicação de compra e venda, nenhum dos vídeos aqui tem esse intuito. É somente o intuito de debater, conversar com vocês sobre as escolhas dos gestores e debater sobre bons e ruins fundos que a gente tem no mercado, certo? Mas em cenário de deflação, é um excelente ponto para se analisar a posição em fundos de papel. Seja high grade, medium risk, high grade, high yield. Deflação é o melhor momento, porque vai jogar a cotação do fundo para baixo. Então vamos acompanhar como esse fundo vai se comportar nos próximos meses. Talvez ele tenha um bom desconto aí para frente, né? O ponto importante aqui é a taxa de sensibilidade da carteira. Comprando ele no valor mercado que é R$ 98,50, você estaria exposto ao IPCA mais 10%, isento das taxas de administração e gestão. E comprando ele com o ágio, por exemplo, acima da cotação a mercado, também é excelente, que é IPCA mais 9. Esse é o ponto interessante. Conforme a cotação cai,
a exposição se mantém a mesma, mas o spread que você tem de remuneração é melhor. Como, por exemplo, o VCJR hoje está precificado na casa do IPCA mais 12, IPCA mais 11, o que é excelente. Conforme cai a taxa de administração, a sua remuneração é altamente afetada. Da mesma forma, conforme cai a taxa de negociação do fundo, a taxa mercado do fundo. Isso é ótimo. A gente pode ver aqui que ele tem várias exposições a fundos da MRV. Ele tem também Shopping Uberaba, né, que é da HSML. Shopping Paralela, que também é da HSML, né? E a porcentagem da carteira, a cada ativo aqui é bem baixa, não é significativa, não gera dor de cabeça. E não tem uma centralização que a gente vê hoje, por exemplo, no KNHF, o Kineia Hedge Fund, né? Que é o fundo Hedge Fund da Kineia. A gente pode ver aqui que o máximo que a gente tem à disposição da carteira aqui, dessa planilha que ele apresenta, é de 5%. Tem bastante da MRV, tem shopping, tem edifício Barra Tijuca, tem desenvolvimento. Desse aqui. Ele tem bastante exposição a fundos, a ativos, e o que gera um bom conforto para os cotistas. Ele não é centralizado em nenhum tipo de ativo. Claro, a gente tem aqui bastante exposição a MRV. A gente vê que eles gostam bastante, tanto do KNHF, tanto do KNHY, do KNSC, então a ideia como todo, então como todo gosta bastante da MRV. Né? Dá pra ver que eles gostam, eles compram bastante séries desses credores. Então é um fundo que não vai gerar dores de cabeça. Futuramente, conforme for desenvolvendo aqui conteúdo do canal, a gente pode falar diretamente sobre cada uma dessas empresas. Eu não vou focar isso hoje, mas futuramente dá pra gente começar a falar um pouquinho mais de cada credor, como é que tá a situação financeira de cada um desses credores. O importante, principal da minha visão, é que ele não tem uma exposição muito grande em nenhum desses credores. Nada que afetaria diretamente no desempenho do fundo, entende? Mesmo se tivesse alguma inadimplência. Ele fala aqui um pouquinho mais sobre canais do YouTube, detalhes das garantias que ele tem dos fundos, que eu não vou focar aqui, pessoal. Não tem mais nada que eu vou focar hoje nesse vídeo, mas eu gostaria de saber da opinião de vocês. Vocês têm hoje interesse em algum fundo high yield? Como, por exemplo, a gente tem o Index CHB, que é outro fundo muito interessante que eu vou trazer aqui para o canal posteriormente. Mas, infelizmente, ele deixa a desejar por conta da sua taxa de administração e taxa de gestão e taxa de performance que acaba derrubando um pouco mais a cota do fundo, que hoje está bem derrubada, e a própria rentabilidade. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês querem algum fundo que eu analise? Quer me indicar algum fundo para estudo? Deixa nos comentários aí, pessoal. Agradeço por você que viu até o final. Vejo vocês no próximo vídeo. Agradeço bastante. Valeu, pessoal.